Vamos abrir a palavra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. では本日の聖書の箇所、ペテロの手紙第2章の第2の2章、1節と2節をお読みいたします。 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: No passado surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. ペテロの第2手紙の2章の1節と2節。しかし、イスラエルの中には偽預言者も出ました。同じように、あなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に倣い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。以上です。 Abre também aí em 2 Pedro, ainda em capítulo 3, versículo 10. また、ペテロの第2手紙の3章の10節も見てみましょう。 E diz assim: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será desnudado. ペテロの第2手紙の3章の10節。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。 A carta de Pedro é um alerta, né? E também ele nos dá orientações para o dia da volta de Cristo. ペテロの手紙っていうのは、イエス様が戻ってくれるためのいろんな忠告を、もたらします。 Eu tenho percebido, né, na internet, assim, algumas mensagens, pregações, né, de pastores, também de notícias do mundo evangélico e também até de alguns conhecidos meus que se dizem cristãos e tomam atitudes, decisões bem equivocadas. 私はもう残念ながらインターネットを見てると、またいろんな人たちのことを聞いてると、このクリスチャン生活についての本当に悲しいことを聞きます。 E por isso que eu queria trazer essa importante carta de Pedro para a gente fazer uma reflexão aqui na nossa igreja. ですから、このペテロの手紙を持って、この教会にも考えさせたいと思います。 Quando a igreja, né, primitiva começa a ganhar destaque, né, quem liderava ali era Pedro, né, Paulo naquela época. Quem era o imperador de Roma, quem tinha assumido o império de Roma era Nero. この諸教会がだんだんとみんなに、目立ってきた時には、その当時のローマ帝国の帝王というのがネロ王でした。 E Nero foi dos imperadores mais cruéis de Roma. で、ネロっていうのはローマで最も残酷な王でした。 E parece que era uma coisa de família, né? Porque a mãe de Nero, parece que ela matou o imperador Cláudio, que era o seu antecessor. で、それは家族のものみたいで、そのネロのお母さん自身も前の王を、クラウジオ王を殺してしまったのです。 E depois Nero mata sua própria mãe. そして結局最後にネロは自分のお母さんを殺してしまいます。 E não só a mãe, mas ele matou também o irmão. で、お母さんだけではなく自分の兄弟も殺してしまいます。 E não somente o irmão, mas a esposa do irmão. また、兄弟だけではなくその兄弟の奥さんも殺してしまいます。 E não somente a esposa do irmão, mas também a esposa grávida. で、また、奥さんだけではなく妊娠していた奥さんも殺してしまいます。 Além de ter matado os senadores e outros políticos que eram da oposição. または、その反対していた政治家たちも結局殺してしまいました。 E Nero era narcisista que ele queria que as pessoas adorassem a ele, mesmo ele ainda estando em vida.
で、ネロっていうのはもう本当にナルシストな方で、まだ生きてる間にみんなに礼拝されたかったのです。Nero, então, ele começa uma perseguição contra os cristãos, né? Torturando, crucificando e fazendo execuções públicas. そしてネロは結局クリスチャンたちを迫害し始め、彼を捕らえたり十字架につけたり、そういうことをしていました。E uma das coisas que contam é que ele crucificava ou matava os cristãos e deixava no jardim dele pegando fogo para iluminar o jardim dele. で、残酷なことにネロがしていたのはクリスチャンたちを殺して、それを自分の庭に、立てといて、その体に火をつけていたのです。E na época de Pedro, né, quando Pedro escreve essa segunda carta, existia muita instabilidade política e muita perseguição. ですから、ペテロがこの第二の手紙を書いたときには、そういう政治的にも不安定で、またそういう迫害も起こっていたのです。Você já imaginou isso? Você hoje está abraçando o irmão aqui, amanhã você vê ele crucificado ali na frente. 皆さん想像してみてください。今日会っている兄弟姉妹が明日はもう十字架につけられている。E a igreja ali sendo perseguida, os amigos, irmãos de Pedro sendo sacrificados em praça pública, e Pedro, ele não está escrevendo uma carta sobre estratégias de fuga, né? E nem estratégias de combate ou técnicas de retórica. ですから、この迫害されている教会に対してペテロが書いているのは、どうやって自分たちが逃れるか、またどうやって反抗するか、どうやって戦うかという手紙ではありません。Mas ao invés disso, ele está escrevendo uma carta para todo cristão, advertindo sobre os falsos mestres, a perseverança na fé e sobre a boa conduta do cristão. でも反対にペテロがここで書いているのは、偽預言者に気をつけなさい。また、誠の道が誰であるか、そして誠の信仰が何であるかということ。E além disso, ele está falando também sobre a volta de Cristo. そしてそれ以外にイエス様が戻ってこられることについて書きます。Em outras palavras, ele está dizendo que independente do que está acontecendo lá fora, mantemos o nosso foco em Cristo. 他の言葉で言いますと、外側で何が起こっているかは関係なく、私たちはこのイエス・キリストを見上げ続けるべきです。E cerca de mais ou menos depois de 2 anos que Pedro escreve essa carta, ele é capturado por Nero e é sacrificado. そしてこの手紙を書いた2年後に結局ペテロはネロに捕らわれて、ネロによって殺害されます。E Pedro deixa uma mensagem muito importante na sua carta. でペテロはこの手紙で最も大切なことを教えてくれます。Ele fala que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. 一節には、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。E ele fala mais uma vez nessa mesma carta: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. また、3章の3節にも続いて、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活する。Jesus também tinha feito esse alerta. Ele falou para Mateus: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. イエス・キリストもマタイの7章の15節で言われました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。Então Pedro está falando que os falsos mestres e profetas não eram só de antigamente, mas eram daqueles que viriam ainda depois dele. Ou seja, está falando de hoje. ですからペテロが言ってるのは、そういう偽預言者、偽教師というのは昔のものではなく、今も、存在しているということです。E ele faz um alerta para que, com esses falsos profetas te enganando, você esteja fazendo aquilo que realmente Cristo gostaria que você estivesse fazendo. ですから、そういう偽預言者が皆さんを騙そうとしているときに、イエス・キリストが願っていることを私たちはするべきだと。Eu vi um vídeo esses dias, né? Um pedreiro
Ele falou para um patrão falou para o pedreiro, né? Dá uma raspadinha aí no porcelanato da minha cozinha. E aí ele deu uma saída. 私はこの前ビデオを見ましたが、そのビデオっていうのは家を、建ててる人が、そのご主人がその働いてる人にこのタイルをちょっと磨いてくださいと言いました。E aí depois de 2 horas o patrão ele volta. そして家の持ち主は出かけて2時間後に帰ってきました。E o pedreiro tinha arrancado todo o porcelanato da cozinha que já estava instalado. で、結局その働き人はもう台所にあったタイルを全部剥がしてしまった。 E o pedreiro falou assim para ele, mas o que você fez? で、その持ち主はあなたは何をしたのかと言いました。 E o pedreiro falou assim, mas não foi o senhor que mandou? でも、あんたが言ったのではないですか？ Você vê a importância, né, do que Pedro está querendo dizer para o dia da volta do Senhor. ですから皆さん、イエス・キリストが戻ってこられるときに最も大切なことを皆さん気づきましたか？ Você já parou para pensar se o que você faz hoje é aquilo que o Senhor estava esperando? 皆様が今日していることは本当に神様が願っていることでしょうか？ Hoje a gente vê muita igreja lotada, né? Aquelas igrejas, megas igrejas grandes, né? Lotadas de gente. 最近私たちが見ることができるのはこういう大きな教会がもう本当に満員になっているということです。 Às vezes você tem que chegar cedo para conseguir estacionar o carro. その教会では早く着かないともう車を止める場所もないのです。 E aí você tem que ficar esperando a porta da igreja abrir e as pessoas saem umas empurrando as outras para encontrar um lugar para sentar. そして教会のドアが開くのを待って、もう急いでいい席を取るために走っていきます。 Parece aquelas promoções do Black Friday, né? Todo mundo esperando ali, na hora que abre a porta, todo mundo sai se atropelando. これは大セールみたいな感じですね。その店のドアが開いたらもうみんなが走っていきます。 E ali o louvor é tocado por músicos profissionais, que muitas vezes nem crentes são. でそういう教会ではもうプロの音楽者たちが賛美をしているのです。で、その人たちはクリスチャンじゃないかもしれません。 E muitas vezes eles são contratados, eles não são músicos, né, convertidos da igreja que estão ali servindo ao Senhor. Não, eles são contratados por dinheiro. 時にはそういう音楽者たちはもう雇われているのですね。その教会で救われてその奉仕をしているというわけではありません。 Eu lembro que no dia quando eu fui casar, né, eu estava contratando os fornecedores, né, e os músicos. E aí eu conheci o maestro de uma grande igreja, que eu não vou nem falar o nome porque todo mundo vai conhecer. そして私が結婚するときに私はいろんな人たちを雇っていたんですけど、その中である教会のマエストロを、に知り合いました。 E aí esse maestro ele pergunta para mim, mas na sua igreja não tem músico? で、その指揮者は私に聞きました。あなたの教会にはそういう音楽家はいないのですか？ Eu falei, o grande problema da minha igreja é transformar os crentes em músicos. 私が言いました。私の教会での最もの問題というのは、クリスチャンたちを音楽家にすることです。 E ele falou assim, e o meu grande problema é transformar os músicos em crentes. で、その指揮者は私に言ったのは、私の問題は音楽者をクリスチャンに変えるということです。 Confesso que eu prefiro o nosso ambiente, né? Os músicos crentes estão lá se esforçando, mas amam a Deus acima de tudo. 私は確かにそのクリスチャンが音楽家になる方が好きなのです。なぜかというと、みんなが努力して賛美をしているからです。 E nessas megas igrejas, às vezes tem uma pregação muito cativante. で、時にはそういう大きい教会にはいい説教があるかもしれません。 O momento ele te faz morrer de gargalhada 時にはもう笑ったり、 e na mesma frase ele está te fazendo chorar. そしてそれと同時にも泣かせています。 É como aqueles eventos de comédia, né? Stand-up. それは漫才みたいなもんです。 E aí eles colocam também o ambiente escurinho. そしてその教会堂は暗いところで、 Colocam umas luzes suaves, né? Para fazer você sentir com privacidade. そんなに明るくない、電気をつけて、 Enquanto o pastor está pregando,
o tecladista está tocando alguma coisa assim, né? Alguns acordes emotivos. で、説教者が説教しているときには、誰かがキーボードを弾いているのです。Tem alguns acordes, né, no teclado que você toca que vai fazer te dar vontade de chorar. 時にはその弾く、弦によって私たちは泣きたい気持ちになります。Eu só não vou mostrar para vocês porque senão eu também vou começar a chorar. 私は皆様に弾かないのは自分自身が泣きそうになるからです。Enquanto isso, o pastor conta aquela história que faz você se sentir a pessoa mais especial e maravilhosa do mundo. そしてその時にもう牧師は皆様がもう一番特別な人かのように言います。Ele te faz crer que Deus vai te encher de prêmios e recompensa porque você é um filhinho merecedor. そしてその牧師が皆様は本当に神様に、そういう権利があるから神様に守られて神様にいろんなものをもらえるというふうに思わせます。E no final, sem você perceber, você está dando de oferta para aquele pastor a chave do seu carro. そして気づかないうちにもう皆さんはその先生に自分の車を献金しているのです。E aí quando você volta para casa, você fala, puxa, que igreja avivada. そして家に帰ってきたら、わあ、素晴らしい教会だというふうに言います。Igreja cheia do Espírito Santo. 聖霊で満たされた教会。Mas quando você para analisar aquilo que foi pregado, você não encontra Cristo dentro do conteúdo. でも皆様がそういう説教を聞いた中で、イエス・キリストについて語っていないということに気づきます。Você precisa procurar para ver se existe evangelho ali dentro. そしてその説教の中でその福音が語られたかを考えなければいけません。 Onde estão os princípios do evangelho, né? O pecado, a salvação, a cruz, Jesus. 最も大切な福音のこと、そういう、罪、その悔い改め、許し、イエス・キリストっていうのはどこにいるのでしょうか。 Na época dos apóstolos existia, né, uma profissão, no caso, que eram os sofistas. この弟子たちの時代の時にはソフィストっていう、職業がありました。 E o sofista era um bom contador de história que contava histórias que muitas vezes nem existiam, mas eles contavam de um jeito que você se emocionava. でそのソフィストっていう人の仕事っていうのはあなたに素晴らしいお話をすることでした。でそれが実話じゃなくても。 E você ficava tão encantado com aquele pregador que você ainda dava dinheiro para ele. でも本当にそのお話に取り入れられて結局お金さえもあげるほどでした。 Quantas vezes você já não viu alguém contando uma história e você tem vontade de bater palma pela performance que ele tem contando uma história? 皆様も誰かがお話ししているときに拍手したい気持ちになったことありませんか？その人の話し方がすごく上手で。 É igual eu contando história para meus filhos, né? 私も子供たちにお話しするときはそうです。 E muita gente que se diz crente está buscando um lugar em que o pregador te encanta com um monte de palavra muito legal. 多くのクリスチャンという人たちが本当にそういう自分が気分良くなる説教を聞くのを求めているのです。 Ele está achando que está num ambiente avivado, cheio do Espírito Santo. でそういう人たちは自分たちは聖霊で満たされた場所にいると思います。 Eu tenho uma amiga no trabalho, né, que ela é cristã, tudo, né, uma boa pessoa, e ela frequenta uma igreja que ela diz que é super avivada. 私の仕事場で友達がいますが、彼女はクリスチャンでもうすごい熱狂的な教会に行っていると、リバイバルしている教会に行っているというふうに言います。 Aí eu falei para ela, me conta um pouco como é que é a sua igreja. E ela falou assim, olha, na minha igreja, na hora que começa o louvor, todo mundo levanta suas mãos, canta, chora. O pastor prega com uma unção que a gente fica até surdo. そしたら彼女は、いや、賛美が始まるともうみんなが立ち上がって、もう手を挙げて、賛美し始めて、で、説教者がもう語り始めると、もう本当に耳が聞こえなくぐらい、言うのです。 Como se unção fosse gritaria, né? で、その満たされたのが大声で怒鳴るかのように。
E ela fala, que igreja avivada é essa que eu tô? 私の教会は本当にリバイバルしてる教会だと。 E aí, passado alguns dias, eu falo, e aí, como é que tá a sua igreja? で、私は何日後かに、どうですかあなたの教会はと聞いたら、 Ela fala assim, você sabe que tem uma irmã que aquela irmã, ela tá dando em cima de um outro irmão que é casado com a outra irmã e que a outra irmã fica fazendo fofoca com aquela outra irmã, que a outra irmã não gosta daquela irmã. Eu falei, meu Deus, nem conheço essa irmã e já tô com raiva dela. そしたら彼女は、いやー、ある姉妹がもう本当に結婚してる人にね、色目を使ったりで、その彼女も他の人と喧嘩したり、もういろんなごちゃごちゃ混雑した人間関係です。 E eu fiquei me perguntando, cadê aquele avivamento? で、私は聞きました。そのリバイバルはどこに行ったのですか？ Cadê as mãos levantadas nesse momento, o joelho no chão? その時には誰が手を挙げているのでしょうか？誰がひざまずいているのでしょうか？ A gente se engana achando que igreja avivada, cheia do Espírito Santo, é esse monte de coisas acontecendo, de manifestações espirituais, quando na verdade não. 私たちが勘違いしてしまいますのは、このリバイバルした教会っていうのは、もうみんなが大声で叫んで歌ったりしているっていうことだと思いますけど、そうではありません。 Versículo 1 ainda, ele diz que estes mestres introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, Jesus. このペテロの第二手紙の2章の1節の続きにも彼は言います。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして自分たちの身に速やかな滅びを招いていますと書いてあります。 Lá no seminário a gente tem ouvido muito falar sobre o surgimento das igrejas humanistas e antropocêntricas. 私たちはこの進学校で見てるのはいろんな教会が現れてるんですけど、もう自己中心的な教会だけです。 Essas igrejas antropocêntricas, né, humanistas, são igrejas com foco sempre no bem-estar do homem. で、そういう教会っていうのはもう人間が心地よければそれでいいと。 E que Deus existe, na verdade, para atender os sonhos e os desejos das pessoas. 神様が存在するのはただ人間の願いや夢を叶えるためです。 É o tipo de Deus que tem a obrigação de te fazer feliz. 神様は皆さんを幸せにしなければいけないような方で Ele す。 te convence de que você recebeu promessas de prosperidade. で、そういう教会は皆様が豊かになるという約束があるのですよと言います。 Ele te faz acreditar que em tudo que você fizer, você vai ter sucesso. で、皆様がするすべてのことには成功すると考えさせます。 E diz que é um Deus que ele vai destravar todo o seu potencial. または神様は自分の力を全部出してくださるというふうに。 Como se você fosse soberano e Deus fosse o seu mordomo. それは皆様が一番偉くて、神様は皆様のしもべかのように。 Isso é chamado teologia do coaching. で、それがコーチング神学というふうに言われています。 Antigamente era a teologia da prosperidade, né? Que você sentia que eu preciso prosperar, preciso ter dinheiro, e aí surge essa teologia da prosperidade. 前はそういう、豊かになるという、考え方でした。 E aí eles deram uma nova roupagem para essa teologia da prosperidade, para que se tornasse um pouco mais amigável, e aí chamaram de teologia do coaching. で、その豊かになりたいという願いにもうちょっと綺麗な言葉を使ってコーチング神学というふうに言っています。 E se você fica se alimentando constantemente desse tipo de teologia, de que você é o centro da vontade de Deus, você percebe que depois de algum tempo você não entendeu nada de Bíblia. ですから皆様がそういうことをずっと聞いていたら、自分が偉いんだ、自分が中心だっていうふうに聞いていたら、何かがおかしいということに気づきます。 E você não aprendeu nada sobre Deus, você aprendeu sobre você, mas nada sobre Deus. 神様については何も結局学びませんでした。自分については学んだけど、
神様のことは全然知らない。Um jovem que se alimenta constantemente desse tipo de teologia, que busca sempre experiências emocionais, quando ele chega na faculdade, rapidamente ele vira um ateu. そういう若者が、そういう自己中心的な説教だけをずっと聞いてたら、自分のために神様がいるんだということをずっと聞いていたら、大学に入ったらもうすぐにクリスチャン生活を捨ててしまいます。Porque um professor universitário ele vai conquistar autoridade dentro da sala de aula e vai converter o coração. それはなぜかというと、大学生の教師っていうのは絶対にその生徒の心を手に入れるのです。Vai converter o coração para o ateísmo. そして神様を信じないようにさせるのです。E também o pai, né? Feliz Dia dos Pais. Um pai que se alimenta de pregações desses coachings, o dia que o filho quiser saber mais sobre Deus, você vai passar vergonha. または、父親が、そういうコーチング神学の説教だけを聞いていたら、その子供が神様についてもっと知りたいって聞いてきたら、皆様は恥ずかしい目に遭います。Eu que estou no seminário, estou estudando, estou buscando, às vezes eu passo vergonha com meu filho com algumas perguntas que ele faz. 私は進学校で一生懸命勉強してるのに、時には息子がする、質問に対して恥ずかしいのです。Esses dias meu filho perguntou assim: Papai, 3 profetas que começam com a letra A. 息子はある時言いました。お父さん、あで始まる、名前があで始まる預言者3人言ってくださいって言いました。Eu parei e falei, Jesus, ele falou, Jesus é com J. 私は、イエス様って言ったら、イエス様はいで始まりますよと言いました。Mas quando você se alimenta dessas teologias focadas em você, é como uma casa construída na areia. Quando a tempestade vem, põe tudo no chão. ですからそういう説教で皆様が心でいっぱいになると、この砂の上に建てた家のように嵐が来たらもう全部崩れてしまうのです。Quando a tempestade vem, você percebe que você não tem guarda-chuva. この嵐が来た時には皆様は傘を持っていないということに気づきます。Sabe quem foi o primeiro teólogo coaching que existiu no mundo? 誰がそういうこの世の中で最初のコーチングをした人は誰でしょうか？ Foi a serpente. それは蛇です。No jardim do Éden, ela chega para a mulher e diz: Você não vai morrer se você comer dessa fruta? エデンの園で蛇は女の人に言いました。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時。Ele está falando, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Deus vai destravar isso em você. あなたがそれを食べる時、あなた方の目が開け、あなたは善悪を知るようになることですよ。神様がそうさせるのですよと言いました。E aí, quando menos espera, a Eva vai e chupa a manga. そして女性はもう知らない間にもうパッとその実を取って食べてしまいます。Porque a Bíblia não diz que era maçã também. 聖書にはその実がどの果物だったかというのははっきり書いてありません。No versículo 1 de Pedro, está dizendo aqui que essa deturpação vai trazer sobre si repentina destruição. Da mesma forma como aconteceu ali com Eva. このペテロにも書いてありますように、そういうことをするときに自分たちの身に速やかな滅びを招いていますと。No versículo 2 diz que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. そして2節に続いて、そして多くの者が彼らの公職に倣い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。E me preocupa essa palavra muitos, porque muitos é muita gente e a gente tem visto isso. 私が心配するのは、ここに書いている多くのものというのですね。で、確かに多くのものがそういうふうになってしまいます。Pregadores e pessoas que se encontram todo domingo para ouvir, sentir os seus egos inflamados.
多くの人たちはもう本当に自分がもっともっと高められるために集まっているのです。Não estou dizendo que toda igreja grande, né, é uma igreja de coaching. だからといって全て大きい教会、全ての大きい教会がコーチング進学をしているというわけではありません。Tem muita igreja grande com muitos membros que tem a palavra centrada na palavra de Deus. 確かにいくつかの大きな教会は本当にこの聖書的な教えをしているのです。Esse ano, o tema predominante, né, que a gente tem tratado na igreja é sobre a santificação. そして今年私たちの教会で一つのテーマとして取り上げているのは私たちが清められることです。E a santificação é um tema bem doloroso, né? Se você for parar para pensar, porque ele confronta a si mesmo, confronta os seus pecados, aquilo que você faz de errado, e todos os dias você tem que fazer uma manutenção do seu caminhar com Cristo. で、そのテーマっていうのは、痛々しいっていうのはなぜかというと、毎回、その自分の罪を見せられ、自分が何をしているかを見せられていますから。E a busca pela santificação machuca, dói, abre feridas que na verdade você quer deixar ela fechada, mas ali a santificação é o momento em que você abre, Deus começa a cutucar e fazer uma limpeza na sua vida. 清められるというのは、痛いっていうのはそういう傷が開かれて、その傷を触るからですね。それは確かに痛いのですけど、そうしなければきれいにならないのですね。神様はそういうことを皆様の人生でしたいのです。Às vezes, você vai chegar na igreja e vai apanhar. 時には、この私たちは、教会に来た時には懲らしめられるかもしれません。Como muitas vezes, quando eu estava sentado aqui, o pastor trouxe uma palavra dura no meu coração e depois eu pensei, será que eu fiz alguma coisa para ele? で、時には私がここで先生が説教しているのを聞いて、もう本当に厳しい言葉を聞いた時には、私何か先生に対してしてしまったのだろうかと思うこと。Mas quando eu confrontei aquilo que ele disse com a palavra, eu entendi, é Deus falando no meu coração. でもその聞いたことを御言葉に当てて考えた時には、神様が私の心に語っているんだということに気づきました。Era Deus buscando santificar a minha vida. 神様が私の人生を清めようとしていたのです。Então não se preocupa se você frequenta uma igreja modesta, né? Pequena, com pouca sofisticação. ですから皆さん、こういう小さい教会に来て、そんなに派手なものがないのを心配しないでください。Mas se preocupa em estar num lugar, numa igreja em que você aprende a vontade do Senhor. ですから、皆様が最も心配しなければ、皆様が行っている教会では、神様の誠の御心を学んでいるかどうかということです。Um lugar onde você vive a companhia, né, dos irmãos, o cuidado uns com os outros. またそういう教会では、この兄弟姉妹たちの交わりがあって、お互い同士に助け合うのです。Lugar onde você vive a verdade e não a falsidade. そしてそこでは真実を生きるのです。E assim a gente vai estar preparado ou se preparando para o dia do Senhor. そうすれば私たちは主の日に整えられることができます。Eu sinto uma grande alegria de poder encontrar sexta-feira aqui, né, para poder ensaiar louvor junto com meus irmãos do louvor. 私の大きな喜びというのは毎週この教会に金曜日教会に来て賛美の人たちと一緒に練習をする時です。Eu também sinto uma grande alegria e expectativa de chegar aos domingos e encontrar com cada um de vocês. また本当にもう一つの大きな喜びというのはこの教会に来て皆様と会うことです。De dar abraço em vocês, abraçar o pastor que me bate de vez em quando. 時には私のことを叩く先生にハグをしたり皆様にハグをすることです。E um desejo, né, uma alegria que eu vejo também nos meus filhos quando fala assim, amanhã é domingo, nós vamos para a igreja, eles falam, eba! でまた大きな喜びというのは子供たちが私たちが明日教会に行く日ですよと言ったら子供たちがすごく喜ぶのを見ることです。Para mim, isso é o começo de um avivamento. これこそがリバイバルの始まりです。O desejo de aprender a palavra de Deus. 神様の御言葉をもっと知りたい。
o desejo de estar em comunhão. また交わりを持ちたいという気持ち。 E dessa forma, a gente consegue ver que a gente está no caminho certo. No momento da crise, quando vem a tempestade, a gente tem irmãos que servem para a gente como uma estaca e não deixa a gente cair. そしてそういう嵐が来た時には私たちを支えてくださる兄弟姉妹がいるっていうことは大事です。 E uma igreja que ensina a nós mesmos a colocar essas estacas na nossa vida para que a gente não caia. またその支えを私たち自身が自分の人生に置くことを教えてくださる教会。 Que Deus então continue preparando o nosso coração para a volta de Cristo. ですから神様がもっともっと私たちを主の日のために整えられるように導いてくださるように。 Feche os seus olhos. 皆さんぜひ目を閉じてください。 Pai querido, obrigado, Senhor, por essa igreja tão maravilhosa. 主よ、この本当に素晴らしい教会を感謝します。 Essa igreja é a noiva do Senhor. この教会は神様の花嫁です。 Nós cuidamos dela, Senhor. 私たちはこの教会の世話をします。 Nós amamos essa igreja. この教会を愛します。 Nós queremos servir essa igreja porque o Senhor se agrada dessa igreja. 神様がこの教会に対して喜んでいるからこの教会のために使いたいのです。 Nos ajuda, Senhor, a ter o foco no Senhor, independente das coisas que acontecem lá fora. 私たちの周りに何が起こっているか関係なく、私たちがいつでもイエス・キリストを見上げられますようにと導いてください。 Que a sede e o desejo do nosso coração seja conhecer a vontade do Senhor todos os dias. そして私たちの、心がいつでも神様の御心を願うようにとしてください。 Abençoa, Senhor, a comunhão dessa igreja com as verdades do Senhor, sem falsidade. 主の真実をもってこの教会の交わりを、本当に助けてください。 Que a gente possa se apresentar ao Senhor como uma igreja que ama e cumpre a tua vontade. そして私たちが本当に神様の御心を行う花嫁として神様の前に出ることができますようにと助けてください。 É o que nós te pedimos, Pai, no nome santo do teu Filho Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém.